Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Armstrong. Estamos aqui para a gravação da nossa 15ª aula do nosso curso discursivo de economia para a CACD. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de um tema bastante importante para a prova. Tema simples, na verdade, mas que, como alguns outros temas que nós já vimos aqui no curso, se você não tiver familiarizado com eles, se você não tiver com alguns detalhes na ponta da língua ou na ponta do dedo na hora de escrever, talvez a questão fique bastante difícil para você. Esse tema é teoria de comércio internacional. Então, eu fiz uma questão que, na verdade, é uma desculpa, a gente fez uma grande revisão das principais teorias, das principais abordagens sobre teoria de comércio nacional. Esse tema já caiu na antiga, na época ainda era a terceira fase de economia, e foi uma questão que muita gente teve problema com ela, justamente por não ter as diferentes categorias meio que mapeadas, digamos assim, e isso fez com que as pessoas hesitassem muito na resposta e tentassem preencher espaço com, enfim, com enrolação. E, como eu falei, uma questão simples, mas que ela demanda uma resposta razoavelmente organizada e técnica para que você possa mostrar para a banca que você estudou o conteúdo. Então, vamos fazer essa revisão desse tema aqui juntos. Eu recomendo fortemente a leitura do artigo que eu coloquei na plataforma para vocês, um artigo, inclusive, de um professor meu do mestrado aqui no Instituto de Economia da UFRJ, foi meu professor, o Reinaldo Gonçalves, que é uma resenha. O nome do artigo é Teoria de Comércio Nacional, uma resenha. A aula, inclusive, é toda baseada nesse artigo, porque eu acho que para fim de prova ele é muito mais do que o suficiente, é, do que vocês precisam para a prova, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam o artigo, é muito rápido, uma leitura rápida. Eu, inclusive, é a minha versão Minha versão não, o artigo em PDF. Então, vocês vão ver lá que eu já até fiz o destaque, né, o highlight, digamos assim, das passagens essenciais. Então, para já ajudar vocês a organizarem os seus pensamentos, tá? E aqui na aula eu vou tentar condensar isso tudo mais ainda. Inclusive, acho que vai ser uma aula rápida, mais ou menos meia hora, 40 minutos no máximo aí, para é, a gente poder fazer bem essa revisão. Belezinha? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar aqui. Então, vocês já devem estar vendo aqui, imagino eu. Opa, esqueci de mudar o nome da aula aqui, olha só. Eu mudei tudo, mas o arquivo eu não mudei o nome. Deixa eu colocar aqui Teorias de Comércio Internacional. Assim, JK foi nossa aula 14. Interna... Internacional. Faltou ainda aqui. Pronto. Agora sim, gente, desculpa. Fiz o material, revisei, li, esqueci de mudar isso aí. Então lá, Teoria de Comércio Nacional. Deixa eu atualizar no compartilhamento aqui com vocês para a gente poder começar. Então vamos lá. Então essa aqui é a passagem, a famosa passagem do Riqueza das Nações, do Adam Smith, em que ele fala sobre a mão invisível. Não vou ler, obviamente, inteiro com você, eu inclusive trouxe no inglês original aqui para vocês lerem, até para vocês verem como o inglês antigo era muito menos fluido, muito mais truncado, rebuscado e inverso e confuso que o inglês atual. Mas é aqui onde ele fala da mão invisível, daqui a passagem. Led by an invisible hand um, to promote an end which was no part of his intention. Tá? Então aqui, basicamente, ele fala que os indivíduos, ao buscarem promover o seu próprio bem-estar, e nada mais do que isso, se eles estiverem dentro das inúmeras condições que ele coloca nos parágrafos anteriores, aliás, isso é importante, né, ele fala sobre igualdade de condições de competição, ele fala sobre a importância de valores morais como prudência, respeito, confiança. Enfim, o Smith, essa é a parte que a maioria dos economistas pula, né? Ele estabelece diversas condições para que esse livre mercado funcione, mas depois que ele estabelece todas essas condições, ele fala aqui que se os indivíduos buscarem o seu próprio bem-estar, eles vão acabar buscando o bem-estar da sociedade como um todo também. Ele fala que todos serão guiados como se fosse por uma mão invisível. Mas, de novo, eu tenho uma certa dó, digamos assim, do Adam Smith, porque ele é muito mal interpretado. Assim, os economistas, não os liberais tradicionais, os liberais tradicionais, o liberalismo tradicional é muito focado em valores.
em princípios, mas o neoliberalismo, final do século XX, que é um liberalismo ahistórico, digamos assim, supostamente apolítico, né, assim, meio que, digamos assim, desconhecedor da filosofia política, ele ignora tudo que o Smith disse e só foca nessa uma passagem aqui, o que é bastante problemático. Mas, enfim, não vamos entrar nesse grande debate, porque isso é um tema para outra aula, na verdade, para uma, uma conversa num café ou eventualmente até num bar entre os interessados na filosofia política do Adam Smith. Mas, enfim, então está aqui a passagem do Riqueza das Nações e está aqui o nosso enunciado. Então, levando em consideração esse setor acima, elabora um texto sobre as principais teorias de comércio exterior e sua relevância contemporânea e não deixa de abordar os seguintes itens. Então, aqui eu coloquei os itens, de novo, as teorias clássicas que vocês deveriam conhecer, e bastava vocês explicitarem quais são cada teoria, né, o que cada uma delas diz, os seus princípios básicos, e fazer algum comentário geral sobre por que elas são importantes hoje. Tá? Isso não era muito difícil de fazer também, eu vou fazer alguns comentários aqui ao longo da aula. Eu coloquei com uma questão de 60 linhas, que eu acho que 40 linhas pode ficar curto, mas acho que esse aqui, para fins de prova, poderia muito bem ser uma questão de 40 linhas também, tá? Então vamos juntos aqui. Vamos começar com uma nossa possível introdução. Aqui eu começarei meu texto falando sobre o Riqueza das Nações, do Smith, em que ele apresenta justamente essa noção que nós falamos aqui, que o indivíduo, ao buscar seu próprio interesse, é legado por uma mão invisível que promove o interesse coletivo. E o Smith, no capítulo em que ele aborda o comércio nacional, ele diz que o comércio nacional ele é benéfico porque ele permite a especialização, né? E a especialização é o caminho para o aumento da produtividade e o crescimento do bem-estar geral. Aliás, a divisão do trabalho, né, como se diz em inglês, a division of labor, todo o Riqueza das Nações parte da ideia de que a especialização contínua, a divisão das tarefas, a especialização, cria eficiência, cria aumento de produtividade e, portanto, cria mais riqueza e mais bem-estar. Né? E comércio internacional seria uma maneira para você explorar os benefícios dessa especialização, dessa divisão do trabalho. Tá? Então, só para vocês entenderem de onde vêm os conceitos do Smith. E como eu coloquei aqui, a teoria do comércio internacional é uma das áreas mais antigas, portanto, da economia, porque ela já está lá no Riqueza das Nações, mas não existe, isso é importante dizer, não existe uma teoria geral que é capaz de explicar todos os padrões de comércio. Né? Essa é uma observação importante no economista famoso, eu coloquei o nome dele aqui, o Jacob Venner. Então, eu acho que essa seria mais que uma introdução suficiente para você já começar respondendo sobre a teoria das vantagens absolutas do Smith. E o que a teoria da vantagem absoluta diz para a gente? Basicamente, que um país se beneficia ao exportar os bens que produzem com maior produtividade absoluta e importar aqueles bens em que ele é menos produtivo. E se a gente pega o trabalho do Davi Ricardo depois, né, ele cita lá no trabalho do Davi Ricardo, que ele critica a teoria das vantagens absolutas e cria a teoria das vantagens comparativas, sobre a qual nós vamos falar. O exemplo clássico que ele usa é a comparação da Inglaterra com Portugal, até elucidando lá, elucidando não, fazendo uma referência ao Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. E o exemplo que o Ricardo usa é basicamente isso, né, que a Inglaterra produz manufaturados ou tecidos e Portugal produziria vinhos, né? Então, nesse caso aqui, se a gente pegar a teoria das vantagens absolutas do Smith, a gente diria que a Inglaterra, né, produzindo tecido, uma unidade de tecido com 10 horas de trabalho, e leva 20 horas para produzir uma unidade de vinho, e Portugal consegue produzir a mesma unidade de tecido com 20 horas de trabalho, mas a mesma unidade de vinho com 10 horas de trabalho, ou seja, a Inglaterra tem mais produtividade, mais eficiência no tecido, e Portugal teria mais produtividade, mais eficiência no vinho. Portanto, nesse caso, seria benéfico que eles entrassem em comércio. Eles vão maximizar o seu bem-estar. Só que essa teoria é uma teoria de vantagens absolutas. Ela não está levando em consideração a possibilidade de que um país seja, por exemplo, mais produtivo em todos os bens. Então, se ele for mais produtivo em todos os bens, nesse caso aqui, não haveria razão para haver comércio. É por isso que é a teoria da vantagem absoluta. Você não está olhando para as produtividades relativas dos bens, né? E qual a relevância dessa perspectiva para o comércio atual? Já para tocar naquele ponto do enunciado, se você puder, é bom, né? Você não precisa fazer isso em todos os itens, mas com certeza vai ajudar a fazer comentários aqui e ali. A relevância é quando a gente pensa, por exemplo, no caso de Taiwan, ou de países que são altamente especializados na produção de um único bem. Tá? Taiwan é basicamente um dos poucos casos no mundo, né, em que você tem
um estado, pelo menos um território independente. Eu sei que o status de Taiwan não é tão claro assim no direito nacional como o estado, ou, enfim, território autônomo, né? Tem muitos debates em relação à China, mas para fim de aula de economia aqui isso não faz muita diferença. Um, a questão aqui é que Taiwan é uma dos poucos casos que você vai achar um território, enfim, uma entidade soberana, em que é altamente especializada na produção de basicamente um único tipo de bem, que no caso de Taiwan são chips e componentes eletrônicos, né? É, mas, em casos extremos, se justifica a ideia de que Taiwan poderia se especializar na produção desse único bem, já que tem vantagens absolutas nesse caso. E a teoria das vantagens comparativas? Como eu falei, ela já é um aprofundamento, um passo adiante em relação às ideias do Smith. E a ideia central é que o comércio é determinado por custos relativos e não absolutos. Tá? Ou seja, mesmo que um país tenha vantagem absoluta em todos os bens, vamos dizer que a Inglaterra, em relação a Portugal, tem vantagem absoluta tanto em panos quanto em vinhos, segundo a teoria das vantagens comparativas, ainda assim, para a Inglaterra, vale a pena ela focar no bem que ela tem mais produtividade, porque mesmo ela abrindo mão de produzir vinhos, sendo ela mais produtiva em vinhos do que Portugal, ao focar em panos, ela vai conseguir ainda assim maximizar mais ainda o seu bem-estar relativo. Né? Esses custos comparativos, já que não são custos absolutos agora, são custos comparativos, são determinados pela produtividade relativa do trabalho. Então, a economia política clássica, ou economia clássica, quando a gente fala de economia clássica, a gente está falando aqui do período que vai do Adam Smith, basicamente, até o Marx, né? A partir da Revolução Marginalista, no final do século XIX, que é quando a economia começa a ficar altamente matematizada, começa a surgir as curvas de oferta e demanda, um, economia mais baseada em fórmulas, é o que a gente chama de economia neoclássica, né, que é o pensamento marginalista. Então aqui a gente já está na economia clássica. E na economia clássica, de novo, Adam Smith, Ricardo e Marx são os principais expoentes. O principal fator que determina custos e preços e produtividade é a produtividade relativa do trabalho, como a gente diz, fator trabalho. E essa produtividade do trabalho advém de diferenças tecnológicas entre os países. Então, os países, ao terem diferenças tecnológicas no processo produtivo, fazem com que o trabalho seja mais ou menos produtivo. A gente não está levando em consideração aqui, por exemplo, capital humano, tá? Então, todo trabalhador tem a mesma capacidade de produção, individualmente. E o quanto ele vai produzir depende da máquina com a qual ele trabalha. Né? Se ele tiver uma máquina melhor, ele produz mais. Se ele tiver se ele tiver uma máquina pior, ele produz menos. Essa é a idade. Então, pense que cada trabalhador consegue produzir a mesma quantidade individualmente. Se você pegar todos os trabalhadores são iguais, tá? Nesse sentido. Então, por isso que a gente fala aqui de produtividade relativa do trabalho como algo que depende de diferenças tecnológicas entre os países, tá? Só para vocês já não misturarem a ideia de capital humano, qualificação, educação. Não está entrando aqui, tá? A gente está colocando todo mundo como um trabalhador igual, beleza? É importante fazer essa observação porque às vezes a gente tem a tendência de se afobar e querer juntar tudo no mesmo pensamento e economista tem que quebrar por partes, analisar uma coisinha de cada vez e sempre em ordem, tá? Então, na economia clássica, mais uma vez, os custos comparativos são determinados pela produtividade relativa do trabalho e essas diferenças de produtividade são consequências de diferenças tecnológicas, tá? Do capital tecnológico, a tecnologia do capital ao qual os países têm acesso, tá? Então, seguindo aqui o raciocínio do Ricardo, mesmo que um país seja mais eficiente em todos os bens, ele deve se especializar naquele que ele possui vantagem relativa maior. E no texto do Ricardo, se vocês forem olhar, até em livros de economia que resumem o texto do Ricardo, eles fazem até a conta para mostrar que mesmo a Inglaterra, pegando o caso de Inglaterra e Portugal, que é o exemplo que o Ricardo usa, né, mesmo que a Inglaterra seja mais produtiva tanto em panos quanto em vinhos, vale a pena ela se especializar em panos, porque no final ela vai ter acesso a mais panos e mais vinhos do que se ela se especializasse nos dois. Então, levando em consideração os custos relativos, a gente vê que o comércio é vantajoso mesmo quando um país possui vantagens absolutas em todos os bens dos quais nós estamos tratando aquela cesta de bens, tá? Então, mais uma vez, como eu acabei de falar, que o exemplo que ele usa é Portugal e Inglaterra. E existe evidência empírica que o Ricardo está certo? Sim, existe. Tá? Então, um economista famoso, McDougall, fez um teste na década de 30, pegando dados dos Estados Unidos e do Reino Unido, e ele de fato encontrou uma correlação
entre a produtividade relativa das economias americana e britânica e os padrões de exportação dessas duas economias. Então, existe evidência empírica desde a década de 30 de que o Ricardo estava correto, ou seja, a teoria dele, quando foi testada com base em dados no mundo real, se provou verdade na maioria dos casos. Qual é a crítica, a principal crítica que se faz à teoria das vantagens comparativas do Ricardo? Que ela desconsidera outros fatores de produção, ou seja, porque ela está focada justamente na produtividade relativa do trabalho, do fator trabalho que nós falamos. Então, a crítica é que ela desconsidera outros fatores de produção, como capital, terra, tecnologia, e aqui não é a tecnologia do fator, né, a tecnologia qual o trabalhador usa para produzir. Tecnologia geral, produção de conhecimento. Então, e ela, além disso, ela pressupõe mobilidade interna dos fatores de produção, mas não uma mobilidade internacional desses fatores de produção. Mas, de novo, a teoria ela busca criar um modelo ideal, que seja algo simples, digerível, para você poder olhar como cada componente funciona. Se você em economia é muito difícil você tentar pensar sobre tudo ao mesmo tempo, todas essas partes se movendo ao mesmo tempo. Fica difícil você medir o que é causa e o que é feito de o quê. Belezinha? Então, de novo, sempre um passo de cada vez. Então, levando em consideração essas críticas, no século XX, o modelo do Ricardo foi aperfeiçoado pelos economistas Heckscher e Olin, que o Heckscher, se não me engano, foi inclusive, como se diz, foi advisor, foi o... Eu tô cansado, gente. Foi o... Esse ritmo de segunda fase é pesado, né? Foi o orientador do, se não me engano, na tese de doutorado dele, tá? Foi o orientador do Olin. Então, eles pegaram o trabalho do Smith e aprofundaram. E agora, eles tentaram lidar com uma daquelas críticas que haviam sido feitas em relação ao trabalho do Ricardo. E eles foram olhar sobre como, ou pesquisar como as diferenças nas dotações de fatores de produção, capital, trabalho e terra, principalmente, são os fatores principais historicamente, determinam as vantagens comparativas. Uma observação, como vocês vão ver no artigo que eu pedi para vocês lerem. Essas dotações de fatores, capital, trabalho e terra, capital, trabalho e terra aqui são grandes categorias, tá? Então, o número de fatores de produção pode ser infinito na prática. Capital, como você sabe, é tudo, toda a tecnologia, todo o prédio, a máquina, enfim, todos os recursos que você tem que te ajudam a produzir o trabalho e a força do trabalhador. E aqui pode se incluir o capital humano, mas, enfim, isso vai ser para teorias que vão vir depois. E a terra são basicamente os recursos naturais, tá? Então, aqui de novo, aqui é lato senso, mas para simplificar, a gente trata das categorias macro, capital, trabalho e terra. Então, basicamente, o modelo Heckscher-Ohlin, em vez de olhar para a produtividade relativa do fator trabalho, como o fator que determina os padrões de comércio, está olhando para a dotação dos fatores de produção. E, basicamente, o que o teorema Heckscher-Ohlin nos diz é que os países exportam os bens que são mais intensivos nos fatores mais abundantes daqueles países, eles importam os bens que são mais intensivos em fatores mais escassos. Exemplo, o Brasil. Certo? O Brasil é um país altamente. Perdão, gente, esse barulho é meu gato que decidiu acordar e começar a brincar no meio da aula. É, os benefícios de se dar aula em casa. Então, o caso do Brasil. Né? O Brasil é um país que é muito abundante em terra, trabalho, e cada vez mais em capital, mas a gente é muito abundante em terra, que terra altamente produtiva. Isso explica porque nós exportamos tantos commodities, somente commodities agrícolas, por exemplo. Tá? Então, isso é um exemplo do pensamento do teorema, da teoria de Heckscher-Ohlin sendo evidenciado no mundo real. Isso é verdade? Depende do teste. Né? Existe um teste que foi feito pelo Lontiev, Wassily Lontiev, famoso economista polonês, contemporâneo do Keynes, que foi muito importante, tão importante quanto o Keynes, quase, na economia internacional, que fez um teste empírico e que o resultado desse teste empírico ficou conhecido como paradoxo Lontiev. E, basicamente, ele testou, usando as matrizes insumo-produto, você não precisa saber o que isso é, mas é basicamente a composição das das diferentes camadas do PIB do país, olhado pelo ponto de vista é, do, pelo ponto de vista das etapas de produção, tá? Então, bens intermediários e bens finais, né? Então ele quebra todos os bens produzidos de acordo com cada etapa de intermediaridade, digamos, daquele bem.
E o paradoxo de Lonsdorff nos diz que os países ricos em capital estavam, na verdade, exportando bens que eram mais intensivos em trabalho. Mas, de novo, esse foi um teste que o Lonsdorff fez em 1953, olhando o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra em um período específico. Então, mas ele foi um dos primeiros testes a ser feitos em relação aos dados concretos para se testar a teoria Heckscher-Ohlin, e ele não chegou ao resultado esperado. Esse fenômeno ficou conhecido como paradoxo de Lonsdorff. Mas, enfim, existem outros testes que foram feitos depois, com diferentes casos, diferentes dados, diferentes países, que chegaram a confirmar a teoria Heckscher-Ohlin. Ou seja, a evidência empírica ela sempre depende de como você testa aquilo, certo? Mas o fato de Lonsdorff, um economista tão renomado, ter chegado a resultados que não eram esperados, né, não, foram contrários à hipótese, que era a hipótese que estava de acordo com a teoria Heckscher-Ohlin, a teoria de Heckscher-Ohlin, levou à busca de mais explicações para os padrões de comércio. Então vocês veem que a evolução da teoria vai sempre se dando pelo confronto com o mundo real. Né? Você pensa uma teoria, né, o economista que pensa uma teoria, e daí a gente vai ver se aquela teoria de fato, né, explica o comportamento do mundo real. Se há alguma desconexão, a gente tenta refinar a teoria. Então, o avanço foi justamente nessa direção. Quais são as explicações que foram dadas para esse paradoxo? O papel do capital humano, da tecnologia e da produtividade total dos fatores. Ou seja, né, para a gente entender esses padrões globais, a gente tem que entender como que tecnologia e políticas comerciais podem distorcer preços. Então, a gente vai avançar nas teorias que vão construir sobre o modelo neoclássico a partir dessas limitações que vão sendo postas à mesa ou de descobertas inesperadas e ao longo do caminho dos testes empíricos que os economistas fazem. Então, um exemplo de avanço foi feito pelo Samuelson, colega do Owen, que, enfim, né, todos eles são economistas. Eu estou tentando lembrar do país, eu não lembro se eles são da Finlândia ou da Suécia nesse momento. E basicamente, o teorema, o que ficou conhecido como teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson, lida com as diferenças de dotação de fatores de produção ao longo do tempo, e ele gera a hipótese de que ao longo do tempo, havendo livre mobilidade de fatores entre os países, você tende a uma equalização dos fatores, dos preços relativos dos fatores de produção. Ou seja, né, se um país é muito rico em capital e ele consegue vender muito porque ele é muito rico em capital, os países eventualmente vão desenvolver aquela tecnologia e vão alcançar aquele país em capital e também vão começar a explorar aquele tipo de produto. Ou seja, ao longo do tempo, os fatores tendem a todos se tornar mais homogêneos em termos de preço devido a essa mobilidade. Tá? Esse é o chamado teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson. Isso não estava na pergunta, mas pode ser que apareça para vocês na prova. Ou seja, é um avanço acima da teoria de Heckscher-Ohlin. E as teorias neofatoriais, como eu falei, é uma ampliação do modelo Heckscher-Ohlin. Então, a partir do momento que o paradoxo de Lonsdorff coloca em questão, de novo, um trabalho produzido por um economista tão importante, coloca em questão será que essa teoria está certa mesmo? Vamos testar mais, vamos testar melhor, vamos buscar novas bases de dados, vamos testar entre países que sejam mais diferentes do que Estados Unidos e Inglaterra, vamos fazer testes melhores, né? Assim, afinal de contas, é assim que a ciência avança, né? Melhorando a metodologia, o acesso a dados e a pesquisa. Então, essas teorias neofatoriais tentam fazer isso, e elas ampliam o modelo Heckscher-Ohlin para incluir itens como recursos naturais e capital humano, como eu já havia adiantado. Recursos naturais basicamente determinariam os padrões de comércio em commodities. Por exemplo, petróleo no Oriente Médio, Brasil exportando commodities agrícolas. Capital humano, países industrializados exportariam bens intensivos em trabalho qualificado. Por exemplo, Alemanha e Japão. Evidências, e tem evidências de que isso é verdade? Sim, olha, os estudos desses economistas famosos aqui, o Kessing e a Vanek, mostram que existe uma correlação entre qualificação e competitividade em setores de alta tecnologia. Ou seja, sim, o Japão, que exporta bens que são intensivos em trabalho qualificado, tem realmente uma das forças de trabalho mais qualificadas do mundo, a Alemanha também. E existe uma tendência à complementaridade, setores combinam recursos naturais com capital humano, como por exemplo a indústria de celulose na Finlândia, tendem a ser altamente produtivos e ter um alto coeficiente de exportação desses produtos. Ou seja, eles têm alta competitividade no mercado internacional. São as chamadas teorias neofatoriais.
Então, só para resumir, pensou em teoria neofatorial, pensa em recursos naturais e capital humano. Exemplos bons aqui, Alemanha e Japão. Isso claramente tem impacto na atualidade, pensando, por exemplo, na importância do Brasil no mercado mundial de commodities. As teorias neotecnológicas, tem alguns modelos aqui, e todos vocês já devem ter tido contato com essas ideias aqui, mas é bom perceber que elas vêm de alguns economistas importantes e que a gente organizando fica mais fácil entender o funcionamento disso no mundo real. A primeira teoria neotecnológica, a gente vê aqui o modelo da defasagem tecnológica, colocada por um economista famoso também chamado Posner. Eu estou tentando lembrar o primeiro nome dele agora. Começa com S, se não me engano, não tô lembrando. Uh, esse período da segunda fase, o cérebro já fica mais cansado. Então, a teoria da defasagem tecnológica basicamente diz que a inovação cria uma vantagem comparativa temporária até ser limitada. Então, vamos pegar o caso de um computador, né? Então, quando os computadores surgiram, os únicos países que produziam computadores, na época, eram basicamente Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental e o Japão. Ao longo do tempo, com a expansão da indústria, a criação de cadeias globais de valores, mais países foram aprendendo a fazer computadores. Hoje o Brasil faz computador, enfim, Vietnã faz computador, Indonésia faz computador, todo mundo faz computador. Inclusive ao ponto de que, eventualmente, os países centrais deixaram de fazer computadores e se importam os computadores, se concentram na área de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, esse fenômeno seria explicado pelo modelo da defasagem tecnológica, ou seja, você explica essas alterações dos padrões de comércio ao longo do tempo, começando nos países centrais, depois migrando para países da periferia, ou semi-periferia como o Brasil, depois para a periferia mesmo, como o Vietnã. Você conseguiria explicar isso através do modelo da defasagem tecnológica. A segunda abordagem neotecnológica é a ideia do ciclo de vida do produto. Daí que eu coloquei o nome do economista também, o Vernon, e basicamente ele diz que você tem três fases: inovação, maturidade e padronização. Então, num primeiro momento, durante a inovação, os países desenvolvidos produzem e exportam para mercados semelhantes, aqueles mercados que têm capacidade de comprar aquele produto, porque afinal de contas ele é caro. À medida que a produção se expande, a competição aumenta, então mais empresas entram no mercado. Eventualmente existe uma padronização, essa produção se desloca para países com custos mais baixos. E, mais uma vez, se a gente pegar eletrônicos, como computadores, celulares, televisões, ou farmacêuticos, têxteis, todos eles seguem esse padrão. Qual é a relevância atual disso, para voltar mais uma vez para o enunciado? A gente tem uma aceleração desse ciclo devido à globalização e difusão da tecnologia. Então, hoje em dia, mesmo um produto que já é desenvolvido, seja na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, enfim, no Japão, o país central, ele quase que imediatamente ele já passa a ser produzido num país de menos desenvolvido, né, já um país de desenvolvimento, como uma Indonésia, como o Vietnã, ou a China mesmo, e desenvolvido por empresas ou parceiros comerciais, parceiros de indústria dessas empresas que fazem a pesquisa e desenvolvimento, mas eles já passam a tecnologia e daí a empresa terceirizada produz isso naquele país em desenvolvimento. Então, ou seja, esse processo acelerou devido à globalização. O sétimo tipo de teoria aqui que eu pedi para vocês e que era bastante importante, que a gente também vê muito debate sobre isso no mundo real, as ideias de economia de escala e concorrência perfeita. As ideias de economia de escala basicamente dizem que, aliás, lembrando, tá? Todas as teorias que nós vimos até agora, se a gente pega principalmente as clássicas, né? E as neoclássicas, então, teoria das vantagens comparativas e o teorema Heck-Schroeder, a gente está olhando para retornos constantes de escala. Mas a pergunta fica, e se houver retornos crescentes de escala? Então, o que isso significa? Só lembrando lá de microeconomia. Que os custos médios diminuem à medida que a produção aumenta, esse é o retorno crescente de escala. Então, isso incentiva a concentração e o comércio interindustrial quando a gente olha para padrões de comércio internacional. Então, basicamente, os economistas falaram, olha só, os padrões de comércio nacional também podem ser explicados devido a questões de escala. Então, os modelos de Krugman e Helpman, por exemplo, mostram que o comércio pode ocorrer mesmo entre países idênticos. Porque se você tem escalas diferentes, ou se você tem cadeias de produção de valor que usam essa produção internacional para aumentar a escala da produção, você acaba transformando os padrões de comércio. Então, escala é importantíssimo. Vamos pensar
no argumento cepalino para a integração regional. Né? Qual é uh, um dos grandes argumentos da CEPAL sobre a importância da integração regional? Você aumenta a escala, aumentando a escala você diminui os custos, diminuindo os custos você facilita o processo de, por exemplo, industrialização e modernização das economias periféricas da América Latina. Tá? Então a questão das escalas é importante desse ponto de vista. Do ponto de vista do comércio industrial, o que significa? Você vê que automóveis são comercializados entre a Alemanha e a França, ainda que os dois produzem automóveis, entre aspas, autonomamente, com tecnologia similar. Mas as escalas de produção, se você junta as indústrias e troca de peça e tecnologia e conhecimento, você melhora a produtividade daqueles países e você aumenta o comércio entre a indústria. Tá? Então, você tem uma fábrica alemã que pode usar peças francesas e vice-versa. Moda entre França e Itália, mesma coisa. Marcas italianas e marcas francesas cooperam, porque aquilo diminui custos e faz com que eles ganhem escala na produção. Nós temos também o fenômeno das economias de aprendizagem. Então, à medida que você vai ganhando experiência e tendo acesso a esse conhecimento que vai sendo trocado com os países, os seus custos vão caindo. Ou seja, políticas industriais bem feitas que explorem economias de escala, que explorem comércio interindustrial, que explorem a cooperação e a união de cadeias de valor podem gerar vantagens competitivas duradouras. Como é o caso que a gente viu na União Europeia, como é o caso que a gente vê a China fazendo com diversos parceiros comerciais e com empresas chinesas que vêm para o Brasil, vêm para outros países que são fortes parceiros da China. Tá? Então, as economias de escala e a concorrência perfeita ajudam muito a explicar alguns desses padrões de comércio. Teorias pelo lado da demanda. A gente tem a hipótese da pressão de demanda. Essa hipótese é bem importante. O que a hipótese da pressão de demanda diz? Que a demanda interna elevada reduz as exportações. Ou seja, a gente, na verdade, quando trata de macroeconomia, a gente quase sempre parte desse pressuposto, que se a demanda interna estiver aquecida, o produtor tem um incentivo menor para exportar. Porque se a demanda aqui estiver aquecida, os preços locais estão aumentando, ele pode exportar, vender localmente em vez de exportar, geralmente a custos menores, aumentando seu lucro. Tá? Então, a hipótese da pressão de demanda diz que se você tem uma demanda aquecida, você afeta o comércio nacional, porque essa demanda passa a absorver os produtos que seriam destinados para exportação. A gente tem também a hipótese da similaridade de preferências, ou seja, países com níveis de renda semelhantes comercializam entre si. Ou ainda, a gente, entre diferentes países, você tem grupos sociais que são muito semelhantes, você tem diferentes classes, você tem elites no Brasil e na França, que são muito diferentes dos trabalhadores no Brasil e dos trabalhadores na França, que podem ter semelhanças maiores entre si do que com a elite dos seus próprios países. Então, você pode ter comércio entre Brasil e França para atender gostos de diferentes camadas da sociedade. A teoria dos atributos, consumidores compram bens mais pelas características, e isso explica padrões de comércio influenciados por diversidade de preferência. Então, de novo, você pode ter um brasileiro que simplesmente gosta de uma marca francesa ou argentina, ou enfim, americana que seja, ou vice-versa, um americano que gosta de uma marca brasileira. Eu, por exemplo, inclusive hoje, anedota aqui de aula, um amigo, muito amigo meu americano, que já morou no Brasil, ama sapato da marca Democrata. Então, eu tenho um amigo que vai para os Estados Unidos em breve, ele pediu para levar para ele lá 2 pares de sapatos. Porque não é que ele não possa comprar aquele produto nos Estados Unidos, mas ele gosta da marca brasileira. Então, é isso. Então, enfim, obviamente, os gostos dos consumidores influenciam os padrões de comércio nacional. Exemplos disso aqui, como eu falei, comércio de vinhos finos entre países ricos ou exportações de carros de luxo. É isso, um alemão pode querer um carro de luxo francês ou vice-versa. E quais são as críticas ao livre comércio? Bom, nas economias avançadas, o argumento é que o livre comércio feito de maneira desregulada e sem políticas para lidar com essas transições econômicas levou a uma desindustrialização avançada, o que acabou aumentando a concentração de renda, estagnação da renda das classes médias e assim por diante. Nos países de desenvolvimento, uma dependência muito grande em commodities que geram vulnerabilidades em relação à volatilidade dos preços, em relação à concentração de renda também, impactos ambientais, pegadas de carbono, vulnerabilidade, choques externos, crises logísticas, caso da Covid-19, por exemplo, Covid-19, que desintegrou cadeias globais de valor e gerou grandes crises no mundo,
os países estavam extremamente dependentes uns dos outros, e a partir do momento que o mundo fechou, essa falta de autonomia foi prejudicial para todo mundo. Então, a interdependência também tem esse ônus que vem com ela. E a gente vê que essas frustrações hoje se materializam, no caso da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a própria pandemia, como eu falei, e a desintegração de cadeias globais de valor, a resposta. Aliás, na aula de cadeia global de valor aqui no curso, nós já vimos, né, as respostas que vêm sendo dadas no sentido de nearshoring, ou friendshoring, outras medidas, né, ou o próprio retorno das políticas industriais, né, que vem dessas críticas às vulnerabilidades criadas pelo livre comércio, parênteses, às vezes muito mais dependentes de falta de política bem feita em relação a como fazer o melhor uso do livre comércio, dos atributos do livre comércio, porque, enfim, às vezes não acho que alguns desses problemas sejam inerentes ao livre comércio em si, né? Mais uma questão de falta de política adequada, de concentração de renda, de controle de agendas econômicas e políticas pelas grandes corporações, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Enfim, então tem muitos fatores que podem ser debatidos quando a gente fala dessas críticas do livre comércio. Acho que você pode mencionar alguns exemplos na sua resposta, mas também, não, de novo, não precisa entrar muito a fundo, porque eu acho que são temas bastante debatidos por quem estuda o CACD, para o CACD. E quais são as respostas dos defensores do livre comércio? Né? Os ganhos contínuos de eficiência e especialização. Os defensores do livre comércio vão apontar, geralmente, que se você comparar o mundo da década de 1950, 60 com o mundo de hoje é muito mais desenvolvido e muito mais rico. Então, é um aumento de padrões de vida no mundo de desenvolvimento, aumento de índices como IDH, aumento de expectativa de vida, redução de mortalidade infantil. Todos os índices sociais melhoraram durante o período da globalização, apesar dos diferentes problemas que ela também criou. A questão, de novo, como eu acabei de falar, mais uma questão política, o que se faz com essa globalização do que algum problema inerente a essa globalização. Esses defensores também vão argumentar que há uma difusão tecnológica, aumento da variedade de acesso de bens e padrões de consumo para consumidores, o que em geral se reflete em termos de bem-estar. E como eu falei, aqui existe evidência histórica disso com o crescimento acelerado no pós-guerra, na era do GATT, combinando com a criação da OMC. Então, mais uma vez, o que deveria ser feito são políticas de compensação, acordos com cláusulas ambientais e trabalhistas, e que o argumento aqui é que o problema não é inerente ao livre comércio, nem à globalização, mas a como essa globalização é feita. Parêntese, tá, gente? O Brasil é um defensor dessa globalização, tá? Eu sei que às vezes a gente fica focando nas críticas, mas o fato de o Brasil buscar a reforma das organizações internacionais, buscar fortalecer mais uma vez a OMC, a ideia de multilateralismo benéfico, né? Ele é bastante inerente, né, à política externa brasileira, e isso faz com que, perdão, gente, tem alguém me ligando aqui, eu não estou nem vendo meu celular, mas tá tremendo aqui, tá me atrapalhando o fluxo de pensamento. A ideia da defesa de um multilateralismo benéfico é muito cara a política externa brasileira, tá? Então, vocês veem que eu sou meio enviesado quando falo da minha defesa aqui da globalização e, na verdade, o problema dessa abordagem política, porque esse é o discurso da diplomacia brasileira também, tá? E esse, na minha opinião, é o discurso que vocês deveriam adotar na prova. Belezinha? Um, Conclusão, gente. Então, não existe uma teoria única do comércio. Cada modelo tem uma validade parcial e depende de contexto específico. E, para uma análise contemporânea, a gente tem que combinar essas diferentes abordagens, de acordo com o caso, de acordo com os dados que você vai analisar, de acordo com o período histórico que você vai analisar, ou seja, é tudo muito contextual. Tá? Então, para os países em desenvolvimento, políticas comerciais devem equilibrar a abertura com uma proteção estratégica e que é essencial compreender essas teorias para formular estratégias adequadas de inserção internacional, de participação no comércio internacional. Eu acho que isso seria uma boa conclusão para sua resposta. Belezinha, gente? Eu sei que essa aula foi densa em termos da minha fala aqui, porque tem um viés técnico em como a gente aborda esse tema do comércio, da teoria de comércio nacional. Eu também trouxe bastante exemplos históricos. Mas, de novo, a aula é só para amarrar esse conhecimento. Eu acho que o que está nos slides aqui está bem completo para vocês. E no caso dessa pergunta, eu recomendo mais uma vez fortemente a leitura do texto do Reinaldo Gonçalves, que ela está muito mastigadinha para vocês, para fins de prova. Beleza?
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficar qualquer dúvida, como sempre, me manda mensagem. E é isso. Até a nossa próxima aula, que será sobre economia brasileira na segunda metade do século XIX. Ou seja, estamos como um bom CACDista que a gente passa por vários temas. Certinho, gente? É isso. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui.